Oi pessoal, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas às nossas gotas florais, né? Hoje aqui nós estamos para discutirmos as estratégias da sua jornada para se tornar terapeuta floral em 2 meses. Seja bem-vinda, Bruna! Seja bem-vinda! Quanto tempo? Tudo bem com você? Então, eu sou a Adriana Guimarães e hoje nós vamos falar como afastar os medos do seu paciente sendo terapeuta floral. Bom dia, Marcos, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso episódio de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre os florais do medo hoje. Como afastar o medo, como trabalhar com o medo do seu paciente ou o medo de si próprio, você também pode utilizar com a sua família. Ah, obrigada, Bruna. Que bom que você tá bem. Muito bom. Muito bom. Então, vamos primeiro. Vocês sabem o que são os florais? Me digam aqui, vocês sabem o que são os florais e como que eles atuam, como que eles reagem no nosso corpo e como que eles trabalham com o nosso medo? Então, os florais, eles são feitos das propriedades de determinadas flores. E os florais de Bach, especificamente, eles foram não inventados, mas eles foram desenvolvidos pelo Dr. Eduard Bach e são 38 flores, das quais foram retiradas as suas propriedades. E foram os primeiros florais desenvolvidos no mundo. E por isso que eles são considerados os mais famosos, vamos falar assim, os mais conhecidos mundialmente. Certo? E trabalhamos com as propriedades dessas flores para quê? Para equilibrar o nosso emocional e o nosso mental. Então, havendo algum desequilíbrio, algum mal-estar emocional, nós utilizamos os florais de Bach para esse equilíbrio. É assim que os florais de Bach são tratados. E como que eles atuam? Eles atuam de forma muito sutil no nosso organismo e de forma vibracional. Aqui, ó, eu vou pegar um que eu tenho aqui. Esse aqui é um vidrinho de floral de Bach. Esse aqui foi feito especialmente para mim, né, para trabalhar com as minhas instabilidades, e daí, através esse aqui tá quase acabando. Nós temos um pouquinho aqui, podemos pingar aqui, ó, e tomamos. Esses são os florais. Isso é um floral. Aqui tem certas propriedades de certas flores desenvolvidas pelo Dr. Bach, certo? E hoje vamos lá, vamos dar início aos medos. Os florais de hoje, nós vamos falar sobre os medos que incomodam, que trazem um mal-estar para o nosso dia a dia, certo? Então, nós temos 5 florais que tratam sobre os medos e diferentes medos que existem. Nós temos o medo, que o primeiro medo que eu quero falar é o Mimulus. O segundo que eu vou falar é o Rock Rose. Terceiro é o Cherry Plum. O quarto é o Aspen e o quinto é o Red Chestnut. Mas quais são esses medos? Quais são as diferenças entre esses medos? Vamos lá? Então, nós temos o primeiro, o Mimulus. O Mimulus é um floral que trata sobre os medos conhecidos. Lida também com timidez, lida com tensões, sabe quando você fica retraída? Então, é um medo conhecido que a pessoa tem. Ela sabe que ela tem esse medo, como por exemplo, o medo de andar de avião. A pessoa sabe que existe esse medo que tem e ela convive com esse medo. Só que ela se sente mal com esse medo, porque é desagradável conviver com esse medo. E ela precisa se sentir melhor, ela precisa se sentir bem para conviver melhor com esse medo. Eu já tive um caso, né, de um menino que tinha muito medo de galinha.
Então, como ele fazia? Ele morava no interior. No momento atual, ele não estava vendo muita galinha, mas se ele visse alguma galinha, ele já morria de medo. Ele era difícil ele enfrentar, ele enfrentava, mas ele fazia uma coisa já olhando na galinha. Então ele está sendo tratado muito com mímulos também, né? E a partir do momento que você tem esse medo, que você conhece, que ele existe, tudo, muitas vezes esse medo existente, conhecido, ele também pode trazer fisicamente as mãos frias, pode trazer aqueles risos nervosos, sabe aquele riso de medo, roer unhas, gagueira e muita psicossomatização. Pode dar problema na pele, aquelas pequenas alergias também. Fisicamente, esse medo conhecido pode trazer isso. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar com o floral de Bach Mimulus, o que traz esse medo? Como que equilibra? Eu já mostrei algumas vezes, mas eu gosto sempre de mostrar como que os florais trabalham, né? Você começa a ministrar os florais, você tá aqui, né? Essa é uma reguinha de equilíbrio. A pessoa tá desequilibrada, tá aqui com muito medo, como o exemplo que eu dei, que é o medo de andar de avião. E daí ela começa a tomar os florais, a ministrar os florais nela, ela vai equilibrando, até que ela passa para esse outro lado, que aqui também não é o equilíbrio, né? Mas continua tomando, depois de 1, 2 meses, daí ela se equilibra e passa a viver aqui, ó, nesse momento de equilíbrio, né? Então, falando especificamente sobre o medo conhecido, a partir do momento que você começa a ministrar o Mimulus, que é para medos conhecidos, a pessoa passa a ter o quê? Maior facilidade de enfrentar esse medo. Então, o floral de Bach Mimulus, ele é muito utilizado para os medos conhecidos e ele dá à pessoa facilidade para enfrentar esses medos que ela tem. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar aqui e podem me perguntar. Então, vamos passar agora para o segundo floral de medo, que é o Rock Rose. O Rock Rose, ele é muito considerado para pânico. Ele é um floral do resgate, ele paralisa a pessoa, porque a pessoa ela não sente mais medo, ela sente pavor. Ela sente pavor daquela situação em que ela se encontra. Então, o Rock Rose, ele é muito utilizado como um floral do resgate. Por quê? Porque ele tira a pessoa daquela trava em que ela se encontra, daquela paralisia em que ela se encontra, certo? E também o Rock Rose, ele ajuda muito para pesadelos, para quando a pessoa tem insônia e acorda, sabe? Ela tem insônia, dorme um pouquinho e tem pesadelo e acorda assustada no meio da noite. Ajuda crianças também com terror noturno. Então, o Rock Rose, ele é um ótimo floral para esses tipos de situação. Eu também utilizei o Rock Rose no meu cachorro, porque o meu cachorro ele tinha pavor de trovões. Ele paralisava, onde ele estivesse ele ficava paralisado, tremendo, começava a salivar bastante e ficava quieto assim, duro. E daí foi ministrando o Rock Rose durante alguns meses que ele já começou a ter mais coragem para enfrentar esse tipo de situação, certo? E o que aparece fisicamente nessas pessoas que apresentam esse tipo de pavor, esse terror, né? As pessoas normalmente elas têm essa paralisia motora, eles param, aonde eles se encontrarem eles param, tem muito nervosismo, podem ter uma surdez repentina, uma falta de ar, a boca seca, suores noturnos, frio na barriga, calafrios, dor no estômago, pode vir a ter também diarreia, colite, vômito, suores nas mãos e até chegar a desmaiar. Então é um caso em que a pessoa entra num pavor que ela passa fisicamente muito mal também, né?
E esse floral de Bach, o floral de Bach Rock Rose, ele é muito utilizado para esses casos de terror, pânico, fobias, medos extremos, paranoias e até em casos de hipocondria. Então, se você conhece alguém que sofra de alguma situação desse estilo, sabe, que tenha esse pavor de parar mesmo, de paralisar, saiba que essa pessoa pode utilizar o Rock Rose, que vai ajudá-la bastante a melhorar, a enfrentar, a trazer coragem e a enfrentar o que for necessário para se sentir melhor. Certo? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Agora vamos para o terceiro floral de Bach, que trata sobre os medos. O terceiro é o Cherry Plum. Como que é o Cherry Plum? O Cherry Plum é para aquele medo de perder o controle, aquele medo de enlouquecer. Você está completamente perturbada, você está com medo de enlouquecer, sabe? Uma perturbação emocional, uma extrema irritação. E você corre até o risco de fazer algo horrível com você e algo horrível com um outro também. Então, o Cherry Plum, ele vem da árvore da cerejeira, né? Que é encontrada na Inglaterra e tem em alguns lugares também, outros países do mundo. O Cherry Plum, ele é muito utilizado para casos agudos. Ele quando a pessoa está naquele estado que ela não aguenta mais, que ela está correndo perigo de enlouquecer. Então, é muito bom ministrar o Cherry Plum nessas situações. Fisicamente, como que a pessoa se encontra quando ela está nessa extrema irritação, com esse medo de perder o controle, com esse medo de enlouquecer? Fisicamente, a pessoa pode ter enxaqueca, problemas de fígado, pode ter incontinência urinária e suores noturnos. Então, são problemas psicossomáticos que aparecem, né? Que são os desenvolvimentos das doenças psicossomáticas que aparecem em razão dos nossos distúrbios emocionais. E o que o Cherry Plum traz? O Cherry Plum traz a capacidade da pessoa enfrentar também esse pânico, esse pavor em que ela se encontra. Certo? Alguma dúvida? E me conta se vocês estão usando, se vocês já usaram florais, não usaram florais, se vocês conhecem os florais, e me falem também se estão escutando bem, porque eu tô aqui eu esqueci de colocar aqui esse fone de ouvido. Me contem aqui se vocês estão escutando bem. Falem aqui que eu tô aguardando. Que eu vou pegar aqui. Esse aqui caiu aqui. Tá ótimo? Ai, que bom. Que bom. Ah, usou para ansiedade? Ele é ótimo, sim. Vamos ter um episódio exclusivo sobre ansiedade também. Certo? Agora vamos passar por quarto floral do medo. O quarto floral do medo é o floral aspen. Vocês já conhecem o aspen? O aspen, ele é muito utilizado para os medos desconhecidos. São aqueles medos que a gente sabe que tem, a gente sente alguma coisa, sente um mal-estar terrível, mas não conseguimos identificar que medo é esse. Muitas vezes é um medo do futuro. Muitas vezes é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de perder o trabalho, é o não saber o que fazer da vida. Sabe, são aqueles medos desconhecidos, mas que a gente sente que tem algo que está errado. Sabe, tem algo que está errado, tem algo que incomoda, é algum medo, é aquela coisa que você sabe que tem alguma coisa que está te tirando a paz, mas que você não consegue identificar o que é.
né? Então, o aspen também pode ser utilizado para o medo do sobrenatural, para o medo do futuro, para o medo do desconhecido. E junto com esse medo vem a ansiedade. Por quê? Porque é uma coisa que você não sabe o que é. É uma coisa que está fora do seu controle. É uma coisa que aparece, certo? Então, esse medo você nem sabe explicar direito o que é. Como eu falei, às vezes você acha que é uma coisa, mas é outra. Às vezes você acha que sabe, que é porque você está preocupada com alguma coisa e na verdade você tem medo de perder o emprego. Na verdade você tem medo de não ter dinheiro para pagar o boleto que está chegando. Então é um medo que você sabe que existe, mas que não consegue identificar muito bem que medo é. Então, pode ser também de maus presságios que nem sempre acontecem, que você fica naquela coisa, sabe, que fica fazendo uma coisa ruim dentro de você, mas que nem sempre acontece. O aspen também é muito utilizado para ansiedade, certo? Fisicamente, a pessoa que tem essa sensação, o que ocorre com ela fisicamente? Ela pode sentir tremores, suores, pode sentir taquicardia, distúrbios do sono, pesadelos, diarreia e faltas de ar, certo? Então, se você conhece alguém, se você já utilizou, se você sente alguma coisa assim que te incomoda, algum medo que você não sabe direito do que é, saiba que o aspen, ele pode te ajudar a quê? A olhar para a situação de uma maneira que você consiga compreender melhor, que você consiga entender melhor essa situação. E Dr. Bach sempre falava, o amor lança fora todo medo. Então, a partir do momento que você olha para a situação, entende aquela situação, fica muito mais fácil você transpor aquela situação. E daí o medo vai embora. O medo vai embora e vem o quê? Vem a coragem, vem o movimento, vem a iniciativa. E daí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Então, o floral de Bach Aspen, ele trabalha com esse medo desconhecido, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E agora, vamos para o quinto floral que trata sobre o medo, que é o Red Chestnut, que é a tradicional castanheira. Certo? É a árvore da castanha. Então, o Red Chestnut é aquele medo pelas pessoas queridas. Sabe aquele medo que você tem que aconteça alguma coisa com alguém da sua família? Então, é esse medo. É o medo pelos queridos, é o medo que algo aconteça com as pessoas queridas, com os familiares, com os parentes, com os amigos próximos. O Red Chestnut, ele é muito utilizado para essa situação. Para aquela mãe que é extremamente preocupada com os filhos, que está toda hora ligando. Para os filhos extremamente preocupados com os pais também, né? Então, o Red Chestnut, ele é muito utilizado para essa preocupação excessiva. Não é a preocupação normal. Isso é uma coisa importante que eu quero que vocês entendam aqui. Todas as situações são para casos que estão desequilibrados. Então, a preocupação normal com um ente querido é ok, é normal. Agora, a preocupação excessiva, daí já sai do controle, daí é uma coisa que incomoda e que faz até mal para a pessoa também, porque a cabeça dela fica completamente ligada no outro, né? Fica completamente ligada. E fica causando mal para ela também. Então, o Red Chestnut, ele é para casos de temor excessivo pelos queridos, estado de angústia e preocupação com os outros, ansiedade, sofrimento por antecipação, tensão emocional, congestão mental e insônia também. Mas sempre voltado para as pessoas queridas, para os familiares, para os filhos, para os pais,
para os tios, sobrinhos, para as pessoas queridas que estão próximas a você, para o marido, para a esposa, para tudo isso, certo? E o que fisicamente a pessoa que está com essa sensação pode vir a sentir, né? É bom, eu falo fisicamente por quê? Porque fisicamente o corpo, ele dá sinais de como a pessoa se encontra. Então a pessoa mostra pra gente como ela se encontra, e isso é muito importante. Então, fisicamente, a pessoa que sente esse temor excessivo pelos queridos, ela tem descarga de adrenalina, alteração dos níveis de glicemia, problemas hepáticos e digestivos, tensão física, olhar difuso, dores de cabeça, a frequência cardíaca ou respiratória ela tende a aumentar. Então são diversos indícios que a pessoa começa a mostrar para nós, né? Para nós queremos que estamos convivendo com ela ou queremos atender. Então a pessoa ela dá indícios de como ela se encontra, do estado emocional em que ela se encontra, certo? Então, a partir do momento que você pega um floral de Bach para ministrar em você mesmo ou para ministrar em outras pessoas, é importante o quê? É importante você identificar o medo, né? Como hoje nós estamos falando apenas dos florais do medo, é importante você identificar especificamente qual é aquele medo que a pessoa sente. E para isso, o que você faz? Se for para você mesmo, você se questiona, né? Que tipo de medo que é, tenta identificar. Se for para o outro, você pergunta. Pergunta mesmo, porque a terapia floral, ela é muito de conversa, né? Ela fala, você precisa falar, o outro responde, faça perguntas abertas, que dê espaço para o outro responder e tenha uma escuta analítica, que permita você realmente escutar sem julgar o que o outro está fazendo, está te trazendo. Porque a partir do momento que o outro se abre, ele tá numa situação que ele quer ser ajudado. E isso é muito importante. Esse momento de abertura, ele é extremamente importante. Então, ouçam com cuidado, tenham essa escuta analítica para absorver o que o outro tem a lhe falar, certo? Um outro ponto que eu quero falar com você. Então, por que investir tempo nisso, né? Por que a gente investe tempo para conhecer, para trabalhar com os florais, para ministrar os florais? Porque os florais, eles trabalham de uma forma sutil e eles resolvem, eles não cuidam da doença, eles cuidam da pessoa na sua integralidade. Então, a partir do momento que você consegue equilibrar o emocional da pessoa, dificilmente ela vai ter algum problema no físico. Dificilmente o físico vai ser atacado, né? Então, o emocional equilibrado deixa a pessoa mais equilibrada, a pessoa mais imune a certas doenças, deixa a pessoa com bem-estar. E o bem-estar, nosso corpo é perfeito, né? Nós não fomos criados para ficarmos doentes. Nosso corpo é perfeito. Então, se a doença se aproxima, se tem alguma coisa ruim que se aproxima, vamos olhar para o nosso emocional, para os nossos pensamentos, para o nosso mental, para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos. Preste atenção quais são as suas companhias diárias, ou seja, não estou falando companhia do outro, da outra pessoa, estou falando quais são as suas companhias de pensamentos e sentimentos, certo? E para se tornar terapeuta floral, não é preciso muito tempo também. Por quê? E isso foi uma coisa que o Dr. Bach deixou para nós. Porque Dr. Bach, ele deixou, né, todos os florais aí para o mundo e ele
ele gostaria que os florais entrassem na casa de todos, que todos fossem cuidados e tratados com as flores. Por quê? Porque é uma maneira fácil de ser tratada, rápida, considerando o emocional, né? E por que considerando o emocional? Vou fazer um parênteses aqui que é muito importante. Porque quando nós temos algum cansaço físico, o cansaço físico e o distúrbio físico, ele é muito diferente do cansaço e do distúrbio emocional. O físico, por exemplo, se nós dormirmos mal algumas noites, se nós voltarmos a dormir bem, uma noite que seja, a gente já tem essa recuperação do físico muito mais rápido. Agora, o emocional, ele demora muito mais a se recuperar do que o físico. Então, é muito importante nós cuidarmos do nosso emocional, certo? Então, olhem, o Dr. Bach deixou esse legado para nós, por quê? Porque os florais é uma maneira de cuidar da gente de forma natural, porque eles são feitos através das propriedades das flores, sem efeitos colaterais, eles não trazem nenhum efeito colateral. Mesmo se você tomar algum floral que não seja adequado para você, ou seja, se você não conhece o floral, não se consultou com nenhum terapeuta floral, se você vai na farmácia e compra um floral que você acha adequado, tá? Você que é leigo, que não é terapeuta, que vai até uma farmácia de manipulação e compra um floral que você acha adequado e toma esse floral e percebe que esse floral não está fazendo efeito em você. Mesmo assim, você não terá efeitos colaterais. Você só não terá eficácia no tratamento. Mas efeitos colaterais você não terá, porque essas flores, elas não trazem efeitos colaterais. E mesmo se você usar em demasia, né? Por que eu falo isso? Porque o nosso corpo é sábio. Nosso corpo sabe o quando nós estamos precisando dos florais, quando nós estamos precisando apenas das 4 gotas 4 vezes ao dia e quando nós estamos precisando de uma esguichada, que eu falo, né? Que a esguichada é quando nós pegamos isso aqui cheio e esguichamos direto na boca. E mesmo quando nós esquecemos de tomar. Então, o nosso corpo é muito sábio. Ele vê o que nós estamos precisando e nós vamos em busca disso. Certo? Que esse é o processo da cura. Nós vamos em busca do que nós precisamos para nos sentir bem. Certo? Então, esse é um convite a vocês começarem a utilizar os florais. Se vocês ainda não conhecem, não sabem como utilizá-los, para que vocês então procurem um terapeuta floral para ter uma melhor indicação de quais os melhores florais adequados. Então, e agora eu quero falar por que os florais geram os benefícios. Porque eles ajudam a equilibrar as emoções de uma maneira muito mais rápida do que, por exemplo, eu sou muito a favor de terapia, né? Sou muito a favor, qualquer tipo de terapia. Agora, quando você utiliza os florais impulsionam o tratamento de uma terapia. Eu já conheci diversas terapias e a que eu mais me identifiquei foi com a terapia floral, porque os florais, eles impulsionam o resultado final. Eles impulsionam o equilíbrio total do corpo, mente e espírito. E daí nós vivemos uma vida muito mais gostosa, um dia a dia muito melhor, né? Então os florais, eles conseguem gerar muitos benefícios porque eles equilibram a emoção de uma maneira muito mais rápida. A pessoa se sente bem e a pessoa começa a organizar melhor as suas ideias, a sua vida e com isso o seu dia a dia, né? A vida fica muito mais leve, a pessoa com as emoções equilibradas, ela consegue fazer melhores escolhas na vida, porque quando ela está com as suas emoções equilibradas, a autoestima dela está em ordem, a autoconfiança dela está em ordem, está tudo equilibrado e a pessoa consegue fazer também melhores escolhas na vida. Então, a nossa vida, o nosso presente, ele é feito das nossas escolhas. E o nosso presente, ele vai desenrolar o nosso futuro.
Então, se nós estivermos bem aqui, no aqui e agora, equilibrado emocionalmente, nós conseguimos fazer melhores escolhas na vida. E é isso que vai impactar o nosso futuro. Alguma dúvida? Então agora eu vou passar para um ponto do momento em que é melhor você procurar um terapeuta floral ou buscar, né, a busca de uma ajuda de equilíbrio emocional. Se você não gosta de alopatia, os florais eu acho que são uma ótima opção, porque é um tratamento natural. Então, qual é o melhor momento para você ir buscar um tratamento? Sempre que você sentir que há algo que lhe incomode. Sempre que você sentir que há algum desequilíbrio que esteja perturbando o seu dia a dia. Então, qualquer hora é hora. E a terapia floral, ela é muito interessante, por quê? Porque você começa a fazer, daí você começa a tomar um pouquinho, né? Você toma o primeiro frasco. E depois de um tempo, você já começa a prestar atenção nas diferenças, né? Depois de uma semana, 10 dias, você já começa a perceber que as coisas se modificaram. E depois disso, você vai ter um novo encontro com o seu terapeuta, ou você mesmo sendo terapeuta, você vai se autoanalisar, né? E vai ver em que momento que você se encontra, como que foi todo esse processo do momento que você começou a tomar os florais até o momento em que você se encontra e qual foi essa mudança que aconteceu na sua vida, qual foi essa modificação. E daí você vai fazer o quê? Ajustar os florais para um próximo período, certo? É assim que funciona. Então, quando é melhor fazer? Sempre que você esteja sentindo necessidade. O nosso corpo pede e a gente presta atenção se há algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio no nosso bem-estar, tá na hora de começarmos a tomar os florais, certo? E por onde começar? Por onde começar? Por onde nós, sabe, qual o caminho a seguir? Se você já é terapeuta, mas ainda não conhece os florais, eu sugiro que você que você conheça um pouco mais os florais. Tem duas maneiras. Ou você faz um curso sobre os florais de Bach, ou você se consulta com um terapeuta floral. Se você não é terapeuta, mas quer conhecer os florais, também o caminho é o mesmo. Ou você faz um curso sobre os florais de Bach, ou você se consulta com um terapeuta floral. Então, para quem ainda não conhece os florais, você pode conversar com um terapeuta floral e perceber qual é o melhor indicado para a sua situação do momento atual, do momento em que você está passando. Você marca consulta e foca no ponto que você gostaria de lidar, que você gostaria de tratar, né? E como que é uma consulta de terapia floral? Eu trabalho muito com os florais de Bach, né? Os florais de Bach, tem os florais de Bach da Florais e Aroma, tem da Uniflowers e tem da... como é o nome? Esqueci agora. Mas eu vou colocar aqui para vocês. São 3 marcas que eu gosto muito, né? Tem a da Florais e Aroma, que é do Centro de Bach. Tem a Uniflowers e tem... eu me esqueci agora, não me lembro agora. Mas eu vou colocar para vocês também. São 3 marcas que eu gosto muito, que trabalham com os florais de Bach, que eu já trabalhei e são muito fidedignas, né? Como é feito, tudo isso. Então, sempre que você quiser, você Bagalease. Como é seu nome? Me digita aqui seu nome. Você já é terapeuta? Você já trabalha com os florais? Você já utilizou os florais? Vai me falando aqui.
que eu vou falar mais ou menos como que funciona uma consulta. Ah, Bárbara, ai, nome bonito, Bárbara. Então, Bárbara, você conhece os florais? Você já utilizou os florais? Você é terapeuta? Me conta aqui. Certo. Então, porque se você ainda não conhece, não tem o domínio sobre os florais, vale a pena conhecer um pouco mais ou passar por um terapeuta floral, né? Para fazer o quê? Para fazer uma fórmula específica para o seu momento de vida. E isso é muito importante, porque a terapia floral, conforme a própria filosofia do Dr. Bach, ela é uma terapia que foca muito no positivo. Diferente de algumas terapias que você lida muito com o negativo, Dr. Bach tinha uma frase que eu gosto muito e que é muito importante. Foca no positivo, foca nas virtudes que os defeitos desaparecem. Então, a terapia floral é uma terapia que foca no positivo, é uma terapia de muita conversa, de muita troca entre o paciente e o terapeuta, e é uma terapia em que você vai desenrolando através dos florais. Os florais, eles são os recursos necessários para a terapia. Então, é assim que funciona uma terapia floral. E você que já utilizou, mas ainda não é terapeuta, mas pode vir a ser, não é mesmo? Porque eu tenho curso de formação em terapeuta floral de 2 meses, forme-se terapeuta floral em 2 meses, então você pode se tornar uma terapeuta e daí você já vai conhecer os florais de Bach e vai utilizar para si mesma e para atender outras pessoas também. Né? E eu falo isso, eu tenho a minha própria história, né, com os florais. Eu não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu já falei bastante. Eu utilizo os florais desde pequena. Ai, que legal, Bruna, que legal. Que bom que você trouxe a Bárbara pra cá. Eu utilizo os florais desde pequena. E sempre em momentos mais desafiadores da minha vida, eles estiveram presentes. E o medo, né? O medo a gente sempre tem, em maior ou menor grau, nós passamos a vida com alguns medos, né? Todos nós. Então, por exemplo, na minha transição de carreira, porque eu era advogada, quer dizer, eu sou formada em Direito, né? Advoguei durante quase 20 anos. Então, nessa minha transição de carreira, os florais, eles foram essenciais para me trazer um equilíbrio, para me trazer confiança, para me trazer perseverança, porque eu não tô trabalhando como terapeuta floral por causa de dinheiro. O problema nunca foi o dinheiro, né? No momento atual de transição de carreira, porque eu era advogada, eu ganhava bem, eu me fiz como advogada, mas era de um propósito maior. E trabalhar em busca desse propósito maior, viver em busca de um propósito maior, é isso que faz a diferença. E os florais me ajudaram muito a encontrar isso, né? Essa busca. Então, quando a gente foca em algo maior para nós, quando a gente tem um equilíbrio maior para a nossa vida, a gente consegue fazer, como eu disse há um pouco atrás, melhores escolhas na vida. Então, os florais sempre foram muito importantes, desde pequena, na fase da adolescência, nessa fase de transição de carreira, eles sempre estiveram muito presentes na minha vida. E é legal também falar para vocês que eu tenho alguns alunos, que já são terapeutas florais, já estão trazendo alguns resultados também, que, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha com ventosas, e ela fez o curso e hoje em dia ela também já está atendendo como terapeuta floral e já está incluindo os florais de Bach nos seus atendimentos com ventosas, já tá, trabalhando com tudo isso. Então, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, era isso que eu queria deixar um pouquinho das gotas florais de hoje para vocês conhecerem, conhecerem um pouquinho sobre os florais do medo e saberem
também um pouquinho como que funciona a terapia floral, como que eles podem ser usados, como que é trabalhado tudo isso. Então, Bruna, Bárbara, todas vocês que participaram aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar lá pelo direct, por mensagem, que eu respondo. E vou voltar aqui com as gotas florais amanhã também, certo? Para falarmos sobre uma outra coisa, como que funciona melhor uma terapia floral. Então, aguardo vocês amanhã para as novas gotas florais. Até amanhã, obrigada pela presença e um beijo para vocês e um ótimo dia. Tchau, tchau!